Capítulo 906. Bäcklund, Burgo Norte. A noite escura tinha a lua carmesim coberta por nuvens. Havia apenas postes de luz nos dois lados da estrada que emitiam uma luz fraca, iluminando a estrada à frente e as portas das casas próximas. A caixa de correio da rua Pinster, número 7, estava escondida silenciosamente no cruzamento entre o claro e o escuro, banhada por uma brisa fresca que soprava lateralmente como se estivesse dormindo. Neste momento, jornais, contas e cartas de várias pessoas desconhecidas de repente saíram de sua tampa. Esses objetos pareciam ser arrastados por uma mão invisível enquanto flutuavam no ar antes de voar em direção à porta e entrar por uma abertura. Dentro da casa, no salão de entrada, os jornais se espalhavam automaticamente enquanto viravam rapidamente. Depois, foram deixados casualmente na cadeira, empilhados sobre outros jornais. As contas e cartas continuaram voando para a sala, com as primeiras parando rapidamente. Com algumas sacudidas, flutuaram até a superfície da mesa de centro e se alinharam. Estas últimas tiveram seus envelopes retirados, e as cartas sem envelopes rapidamente se desdobraram, exibindo-se no ar. Depois de um tempo, uma parte dessas cartas voou para uma estante no escritório do primeiro andar. Algumas correram para pegar a tesoura. Então, entraram ordenadamente no banheiro e foram jogados no vaso sanitário. Swoosh! A descarga mecânica do vaso sanitário foi automaticamente acionada, levando os pedaços de papel para o esgoto. A rua Pinster, número 7, voltou ao normal e seu silêncio era idêntico ao de uma casa desabitada. Continente Sul. Balan Leste. Cidade de Colan. Leonard Mitchell, que acabara de chegar, estava descansando em uma residência organizada pela Igreja da Meia-Noite local. De repente, aquela voz um pouco envelhecida soou em sua mente. Rapaz, você tem uma carta importante. Que carta? Embora Leonard perguntasse baixinho, ele já tinha um palpite em mente. Para enviar uma carta importante para a rua Pinster, número 7, sem se importar que fosse habitada, havia apenas uma, não duas pessoas, Klein Moretti e Duane Dantes. Quanto ao motivo pelo qual o velho chamado Palais Zoroast ainda conseguia ler claramente as cartas enviadas para a rua Pinster, número 7, apesar do mar Berserk e metade do continente norte a separarem, Leonard tinha apenas um palpite ou dois. Isso porque ele já havia ajudado o velho a capturar um espectro antes. Com relação a isso, sua teoria era: o velho definitivamente usou um verme do tempo para parasitar aquele espectro, tornando os seus olhos, ouvidos e boca no continente norte. Naquele momento, Palais Zoroast respondeu à sua pergunta. É de Klein Moretti. Ele disse que enquanto Duane Dantes estava indo para o continente sul, descobriu vestígios de Incisangwil na ilha Waypoint, no mar Berserk. Leonard ficou em silêncio imediatamente quando ficou boquiaberto. No entanto, ele não disse uma palavra. Depois de um longo tempo, ele murmurou com uma voz um pouco rouca. Como esperado, ele não esqueceu a necessidade de vingança. O que posso fazer? O que você pode fazer? Você é apenas uma sequência 6. Mesmo que Incisangwil não tenha o 008, você ainda não tem as qualificações para se vingar dele. Ele só precisa revelar sua forma de criatura mítica para fazer você perder o controle e se tornar um descontrolado. As chances de você se vingar são 0. Esta é a mudança qualitativa que a divindade traz, disse Palais Zoroast com bastante severidade. Ele fez uma pausa antes de rir. Felizmente, você se entende de uma forma melhor do que antes. No passado, você definitivamente teria dito que informaria a igreja sobre notícias de Incisangwil e se juntaria à equipe para persegui-lo. E agora você sabe perguntar o que pode fazer.
Leonard quis responder algumas vezes, mas acabou não dizendo uma palavra. Palais Zoroaster continuou: o que você pode fazer agora é dar algumas informações a Klein Moretti. Espere que ele responda para você. Então, com base nos acordos escritos, forneça a assistência necessária. Então não há motivos para informar a localização de Incissanguil à igreja? Leonard perguntou pesadamente, um tanto surpreso. Palais Zoroaster riu e disse: não tenha pressa. Faça isso no momento crítico. Embora 008 goste de causar a morte de seu possuidor, ele não deseja ser selado ainda mais. Contanto que você informe a localização de Incissanguil e inicie uma perseguição, ele saberá imediatamente e tomará as providências necessárias. Com relação a isso, você precisa avisar Klein Moretti. Leonard ficou surpreso por um segundo ao perguntar: velho, você parece conhecer muito bem o 008. Não era óbvio no passado. A voz ligeiramente envelhecida de Palais riu. Claro que sou. Durante a quarta época, 008 certa vez causou a morte de um anjo. Não posso contar muito porque, uma vez que você saiba disso, ele também conhecerá você. Quanto mais você souber sobre isso, maior será a probabilidade de se tornar um personagem de suas histórias. Leonard chegou à conclusão real do terror de 008 com as palavras vagas do velho. Isso já havia ultrapassado o misticismo que ele conhecia. Depois de pensar um pouco, Leonard perguntou habitualmente: então, como devo dar uma dica para Klein Moretti sem avisar o 008? Ou que mesmo que ele soubesse, seria um conhecimento muito superficial, tornando-me um espectador da história. Assim que ele disse isso, Leonard juntou as mãos e cerrou os dentes. Sem esperar pela resposta do velho, ele continuou: uma dica indireta? Direi a ele que temporariamente não informarei a localização da igreja de Incissanguil. Acredito que ele deveria ser capaz de entender que há um problema com base na situação. Ele compreenderá que precisamos ser extremamente cautelosos. E mesmo que ele não consiga interpretar isso, sua organização secreta tem membros que entendem a quarta época bem o suficiente para lhe fornecer ajuda. Além disso, apenas escrever a frase: uma vez que você souber, ele também conhecerá você, sem mencionar 008, deve ser suficiente para Klein adivinhar o que isso significa. Depois que Palais Zoroaster terminou de ouvir, ele riu e disse: os humanos só crescerão sob pressão. Leonard exalou e sentou-se. Ele encontrou uma caneta e papel e escreveu seus pensamentos. Depois disso, montou um ritual logo em seguida e convocou a mensageira de German Sparrow. Reticências. Mar Berserk, Ilha Waypoint. Em um transatlântico atracado no porto. Muitos turistas não desembarcavam. Eles estavam amontoados nos quartos do convés inferior, esperando chegar ao continente sul para começar uma vida cheia de esperança. Eles fizeram um grande esforço para economizar a passagem para uma viagem de navio que duraria alguns dias. Eles eram de Loen e eram aqueles que foram forçados a correr tais riscos. Klein, que atuava como o magnata Duane Dantes, não era como eles. Hospedava-se em um quarto espaçoso e limpo de primeira classe que poderia até ser descrito como luxuoso. À luz de velas, ele abriu a carta que Reinette Tainiker acabara de entregar. Não informarei a localização de Incissanguil à igreja por enquanto. Para Leonard, embora a fonte da dica possa colocá-lo em certo perigo, não é impossível para ele fazer isso. Ele não se juntou aos Luvas Vermelhas para procurar vingança? Isso significa que ele tem uma razão pela qual não pode soar o alarme em Incissanguil. Como Klein pensou, ele continuou lendo o resto da carta. Uma vez que você souber dele, ele também saberá de você. De repente, Klein exclamou:
achando a descrição um tanto familiar. Isso é muito semelhante à ordem eremita do crepúsculo. Qualquer menção a isso será conhecida. Então, 008 é um artefato selado do caminho do espectador? Leonard não está informando a igreja sobre esse assunto porque está impedido por isso. Ele deseja esperar por uma oportunidade melhor? Isso provavelmente é algo que o vovô em seu corpo lhe disse. Klein assentiu pensativo, sentindo-se grato por não ter pedido ajuda a Reinette Tyniker momentos atrás. Isso teria sido igualmente perigoso para Sr. Tassorita. Mensageira. Além disso, o mais importante de tudo, não fiz nenhum preparo. Se eu dependesse apenas de uma ajudante que contratei, meu plano poderia muito bem ser detectado pelo 008 com antecedência. Uma série de coincidências seria então criada, produzindo um arranjo direcionado. Klein suspirou silenciosamente e sentiu que precisava fazer algo, mas não sabia como começar. Do ponto de vista de melhorar sua força, a aquisição dos ingredientes correspondentes da maldição bizarra e do saqueador do mundo espiritual dependia do pedido subsequente do chefe da Cidade de Prata e de quanto tempo a senhorita Mágica poderia receber as coordenadas exatas de seu professor. Tudo isso dependia de fatores externos que Klein não tinha meios de agilizar. A única coisa que podia fazer era tentar digerir a poção mestre das marionetes o mais rápido possível. E depois de concluir a maioria dos princípios de atuação, a implementação real foi mais importante. Portanto, Klein acreditava que precisava obter 2 marionetes em um curto espaço de tempo. Ele já estava atrasando porque não tinha bons alvos. Isso resultou de ele estar em Backlund com servos ao seu redor. A menos que fossem marionetes especiais, era muito difícil esconder suas existências. E agora, estava quase no continente sul. Ele decidiu que, desde que identificasse um alvo maligno que merecesse a forca, ele primeiro o transformaria em sua marionete até encontrar um substituto melhor. Talvez usar uma marionete comum para completar uma tarefa bastante difícil acelere a digestão. Meus padrões para uma marionete caíram ao mais baixo. Tudo o que precisa saber é dutanês. Assim não preciso contratar intérpretes, afinal, posso compartilhar seus sentidos. Klein rapidamente se decidiu e planejou escrever para Leonard Mitchell depois que ele tivesse um plano mais avançado. Reticências. Balan Leste, cidade de Colan. Klein carregou sua bagagem e pisou no cais, tocando o solo do continente sul. Ele olhou ao longe para a cidade construída sobre terraços. Ele disse silenciosamente para si mesmo: preciso de 2 marionetes quando sair deste lugar. E antes disso, ele tinha uma coisa a fazer: despistar os seguidores que os militares haviam arranjado. Os 2 cavalheiros eram muito bons em serem espiões, mas para Klein eram tão brilhantes quanto vagalumes durante a noite. Isso porque, não importa o quão bem disfarçados eles estivessem, Klein poderia usar a capacidade de observação de um sem-rosto e sua memória das características físicas e aparência de um humano para reconhecê-los de relance. Ponto.